de Deus, porque nós sabemos que a partir do momento que um dia a graça nos alcançou, algo começou a acontecer em nossas vidas, e nós começamos esse processo, qual chamamos de regeneração. E enquanto estamos nos santificando, nos separando das coisas do mundo, quando procuramos as coisas do alto, é desta forma que nós vimos para uma comunidade como essa. E hoje, pelo segundo dia consecutivo, nós também temos a plena convicção de que, da mesma forma que ontem o nosso Deus se manifestou por intermédio da tua palavra, porque Ele sim olhou para a nossa adoração, olhou para a nossa maneira de se comportar e de estarmos aqui reunidos em comum unidade. Toda a honra e toda a glória é para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus. Ele que morreu na cruz do Calvário, Ele que ressuscitou ao terceiro dia. Lembrando que esse culto não é para você, mas esse culto é para Ele, única e exclusivamente para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E se você puder exaltar e aplaudir ao nome do Senhor, o mais forte que você puder, exaltando Ele hoje e sempre, aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me livra desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou, já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há terrolho, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida,
e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que um mel, que me livra dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Não há ferrolho, nem pó que se feche. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Receba o nosso louvor, ó Pai. Aleluia, Jesus. Que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade? Alamandai de canta lavacheias, aleluia. Se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Oh, aleluia, glória a Jesus, aleluia, Jesus. Ainda louvando o Senhor, a palavra do Senhor nos afirma que Deus é Deus, não importa a circunstância. Ele sempre foi e sempre será Deus. Amém? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é.
Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Novamente. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele que vem, dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, Ele sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, Ele sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se a doença vier. Convido você nesse momento a colocar as mãos no coração, ainda nesse clima de adoração, que nós possamos entender que é Deus que faz todas as coisas,
e nós não estamos condicionados àquilo que Ele pode fazer. Não, nós sabemos que nós somos inclinados para o mal, nós somos de natureza pecaminosa, aleluia, mas Ele é um Deus bondoso, misericordioso, e só não somos consumidos, aleluia, porque Deus, a sua misericórdia se renova glória a cada manhã. Senhor. Então todos os dias é um dia de regeneração, todos os dias é um dia de nós sermos moldados segundo a tua vontade. Nós não estamos condicionados por aquilo que Ele pode fazer, mas sim, nós estamos condicionados por aquilo que Ele é. Ele nos criou, Ele soprou o seu fôlego de vida, e hoje Ele habita em nós, o Espírito Santo de Deus, aleluia, que nos mostra que não somos nada, mas Ele é Deus. E eu convido você a cantar mais uma vez. Diga, diga, diga. Se Deus fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ela manda baixuri, canta lá manai. Aleluia. Ele é Deus. Mas se deixar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. E se você puder aplaudir bem forte ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele a honra, a Ele a glória, não a importa Ele o louvor e a Ele a adoração. Graças a Deus. Aleluia. Pode Jesus. tomar o seu assento, por gentileza. Nesses 5 dias de cultos consecutivos é porque você sabe que Deus tem grandes coisas para falar para nós. E por isso nós vamos convidar pastor Gustavo Kemmerer. Para isso eu convido você a dar uma salva de palmas para Jesus. Boa noite, gente, tudo bem? Eu estou animado, eu sempre fico animado, falo isso na igreja, quando eu posso compartilhar a palavra de Deus. O pastor Tony, ele é corajoso por me convidar, ele nunca me ouviu falar. Nos conhecemos no trabalho, né? E aí então, ele me convidou para falar. Radialista, né? Olha só. Mas eu quero dizer uma coisa para você, eu também já fiz rádio em Buenos Aires, olha só, tá vendo? Rádio Abierta 91.1 Buenos Aires, Argentina. Olha que chique, hein? Não é Jovem Pan, não é fraco não, menino. Que bom, gente, poder estar aqui, conhecer vocês, irmãos em Cristo, corajosos, que vieram ouvir eu falar nesta noite, mas vou falar a palavra de Deus. Então nós temos que estar sempre com os nossos corações abertos para receber a boa semente do Evangelho que vai ser plantada nesta noite, amém? É isso aí, então prepare o seu coração, deixe o coração aberto para receber a boa semente do Evangelho. Conferência profética, colheita, que maravilha. O pastor Tony passou esse tema para mim, e pastor, eu imagino que as pessoas pensam muito na horizontal, né? Nós pensamos neste mundo, no aqui e agora, né? Naquilo que nós podemos dar e receber, mas eu quero trazer uma visão do alto, daquilo que Deus, quando olha para nós, o que Ele pensa a respeito de colheita, o que Deus vê que nós não vemos. Pode passar, irmão. Eu quero compartilhar com os irmãos João 4, de 31 a 35. Se você trouxe a sua Bíblia, pode abrir João 4, de 31 a 35. Diz a palavra do Senhor: enquanto isso os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhe disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita?
Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Não é o... Nós estamos falando sobre colheita? Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado, um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram, outros realizaram um trabalho árduo, e vocês vieram usufruir do trabalho deles. E eu vou usar como base o versículo 35. Vocês dizem, daqui a 4 meses haverá colheita. Eu lhes digo, abram os olhos e vejam. Eles estão maduros para a colheita. Então o título da minha mensagem, pode trocar, irmão? Nesta noite é Abram os Olhos. Esse é o desafio para nós nesta noite. Nós abrirmos os nossos olhos espirituais. Tem coisas, irmãos, que acontecem no mundo espiritual que nós não vemos. Eu sempre digo, se nós pudéssemos abrir os céus agora, nesse momento, está sendo travada uma batalha espiritual enorme, porque aqui está sendo pregada a palavra de Deus, e em muitos lugares ao redor do mundo, a palavra de Deus também está sendo pregada, mas nós não podemos enxergar, nós não vemos. Isso está acontecendo no mundo espiritual, embora a gente não enxergue, é uma realidade. A eletricidade a gente não vê. Vê a eletricidade? Mas se você colocar a mão na tomada, você vai sentir ela, não vai? Ela existe, ela está lá. Não é porque que nós não vemos que ela não existe. Né? Gênesis 3, 6 a 7 diz assim, quando Adão e Eva eles comem do fruto, né? Diz assim a palavra de Deus, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. E abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Gente, estava tudo bem para Adão e Eva, eles estavam nus, não havia problema nenhum, mas a partir do momento que eles tomaram do fruto e comeram do fruto, os seus olhos espirituais se abriram, e aí eles viram de fato como eles eram, pecadores, sujos, e aí eles correram para se cobrir, não é isso? Abriram-se os olhos espirituais, assim como Deus disse assim, se vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do mal, vocês certamente morrerão. Eles morreram? Não, morreram espiritualmente, não é isso? Então o texto está falando assim, abriram-se os olhos espirituais. 2 Reis, de 15 a 19, diz assim, tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe diz, ai meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Gente, Eliseu e seu servo. O servo de Eliseu, ele acorda, ele vê a cidade cercada por tropas, cavalos, guerreiros. E ele fica aflito. E chama Eliseu, fala assim, Eliseu, o que nós vamos fazer? Cercaram a cidade, eles vão nos matar. Então, Eliseu orou ao Senhor, peço-lhe que abra os olhos para que veja. Eliseu ora ao Senhor, para que o seu servo abra os olhos e veja. Veja que é uma visão espiritual, que eles não estão vendo. Eliseu estava vendo. O Senhor sabia, mas o servo de Eliseu não estava vendo. E orou ao Senhor, né, para que abra os seus olhos e que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Ele viu algo espiritual. Abriu os olhos e ele enxergou. Ele teve uma visão espiritual daquilo que ele não estava enxergando. Então ele viu que em volta de Eliseu havia um exército de Deus para protegê-lo.
Apocalipse de 1 a 10 a 11, quando Paulo está lá na ilha de Patmos, diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve no livro. Paulo é levado em espírito. E ele vê as coisas que irão acontecer no futuro. Os olhos espirituais estão abertos, né? E eu poderia citar outros versículos onde o Senhor permite que pessoas comuns vejam o que está acontecendo no mundo espiritual, aquilo que só se vê com os olhos espirituais. Nós precisamos pedir ao Senhor que Ele abra os nossos olhos espirituais para poder cumprir o seu propósito, conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Pode mudar o slide, irmãos? E aqui então, eu quero ver com os irmãos alguns versículos, e nós vamos ver a visão dos discípulos e a visão de Jesus. A visão dos discípulos é uma visão terrena, mas a visão de Jesus é uma visão espiritual. Então Jesus, o contexto aqui é que Jesus se encontra no poço de Jacó com a mulher samaritana. Todo mundo conhece a história, não é isso? Ele está lá no sol do meio-dia, troca, conversa com aquela mulher que pede água, né? Aquela conversa, todos os discípulos estão na cidade e eles voltam. E eles ficam preocupados com Jesus. E eles rogam a Jesus: mestre, come alguma coisa. Então eles estão olhando na horizontal, visão humana, terrena. Mestre, come alguma coisa. Nós saímos cedo já para pregar nas cidades, nas sinagogas, né? Já é a hora do almoço, você deve estar com fome, então come. Aí olha a visão de Jesus, visão espiritual. Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Jesus está pensando no reino de Deus, visão espiritual. E aí então os discípulos: será que alguém lhe trouxe comida? De novo, uma visão horizontal, terrena. Jesus tem uma visão espiritual. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Percebe? Os discípulos estão preocupados com comida. Jesus está dizendo para eles assim: o que me satisfaz é fazer a vontade do meu Pai e cumprir a sua obra. Aí então, Jesus diz para eles, aí Jesus traz uma conversa horizontal para ensinar um princípio espiritual, e diz assim: daqui a 4 meses, vocês dizem que daqui a 4 meses haverá colheita. Aí Jesus diz: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Visão espiritual. Irmãos, nós temos uma visão muito terrena das coisas. Nós dificilmente temos uma visão espiritual das coisas. Eu cheguei aqui na igreja para pregar, e o meu notebook não abria, e isso e aquilo, né? E vou com o irmão, tento ali fazer para a gente poder pôr a projeção, e eu comecei a ficar angustiado. E logo veio a palavra do Senhor: você não vai falar sobre isso? Visão espiritual, está tendo uma guerra espiritual agora. Eles não querem que você pregue a palavra, o inimigo não quer que a palavra seja pregada nessa noite, que as pessoas estejam ouvindo a palavra. Uma guerra espiritual. Quando meu pai era vivo, pastor, com 60 e poucos anos, ele começou a reclamar para minha mãe que ele não estava enxergando, que ele estava com dificuldade de enxergar. Então minha mãe, como toda mulher, marca o médico para o homem, não é isso? O homem não quer, então a mulher marca o médico para o homem. E marcou para o meu pai oftalmologista. Meu pai foi ao oftalmologista, e o oftalmologista faz aqueles exames, né? Tampa um olho, fala as letras, tal, vai diminuindo, tampa outro olho, tal, aquela coisa toda, e fala para o meu pai assim: de fato você está com dificuldade para enxergar. Foi até a mesa dele, pegou uma fita adesiva, colocou assim nas pálpebras do meu pai, e agora? Ele falou: estou enxergando tudo. Você está com um problema, você está com as pálpebras caídas sobre os seus olhos, e você não está enxergando.
Então nós vamos fazer uma cirurgia para tirar esse excesso de pálpebra. E aí então meu pai fez a cirurgia, ficou com aquele olhão assim grande, né? Sai da cirurgia, eu falei, nossa pai, para que esses olhos tão grandes? É para te vigiar melhor. Né? Gente, assim como meu pai tinha uma pele dificultando aquilo que ele precisava enxergar, dificultando a visão, a pergunta que eu faço, o que nos impede de ver através das lentes do mundo espiritual? O que nos impede? De nós enxergarmos aquilo que Deus está enxergando, enxergar aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. E para ajudar a responder, pode mudar, irmão? Eu quero usar também um outro versículo lá de Mateus 9:36, que diz assim, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus olhou para a multidão. É isso que ele viu. Pessoas aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. O que me impede de ver através das lentes do mundo espiritual? Primeiro, pode mudar, irmão. A falta de consciência da nossa missão. Quando nos falta a consciência do que nós estamos fazendo neste mundo, para que o Senhor nos enviou, quando nós não temos noção do que nós estamos fazendo aqui na terra, a gente não consegue enxergar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, a falta de consciência da nossa missão. Olha o que Jesus disse em João 4,34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus tinha consciência da sua missão, ele sabia para que ele veio. Quando Jesus estava para morrer no Getsêmanis, ele fala, Senhor, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Será que nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui na terra? Qual é a nossa missão? Jesus está nos dizendo, olha, os campos estão brancos, prontos para a colheita. O que nós estamos fazendo? Aonde nós estamos gastando as nossas energias? Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho do reino a toda criatura. Mas nós estamos tão envolvidos com as coisas deste mundo. A Bíblia vai dizer que nós somos peregrinos neste mundo. Mas nós insistimos em fincar a nossa barraca, aqui as nossas estacas, e trabalhamos para ter mais dinheiro, para ter carro, casa, um monte de coisa. E Deus está falando assim para Deus, isso aqui é passageiro. Nós somos peregrinos neste mundo, e nós gastando a nossa energia, toda a nossa energia, todo o nosso suor, todo o nosso investimento aqui neste mundo. Nós nos esquecemos que não é sobre nossas vidas, irmãos. É Deus que está escrevendo a história dele através das nossas vidas. Não é sobre a minha história, não é sobre a sua história, mas é sobre a história de Deus, aquilo que Ele quer fazer através da minha vida. Tudo é de Deus. É Ele. E Ele quer fazer, Ele quer usar a minha e a sua vida para contar a história dEle. 2 Coríntios 3, de 2 a 3, diz, vocês mesmos são a nossa carta escrita em coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humano. O Senhor está escrevendo uma história através da minha e através da sua vida. Gente, qual é a nossa missão aqui? Nos falta essa consciência de qual é a nossa missão, do que nós temos que fazer nesta terra.
Uma vez eu vi uma história de um missionário, e o missionário está lá no centro de São Paulo. Quem conhece o centro de São Paulo? É uma loucura aquilo lá, né? Um monte de gente, aquela correria, e esse missionário está nessa muvuca toda. Alguém chega para ele: moço, por favor, eu estou perdido, preciso ir para a Estação Paraíso. E ele fala assim: você desce aqui essa escada, pega o metrô e você vai chegar lá. E aí o Espírito de Deus falou para ele: que oportunidade que você perdeu de pregar o evangelho para esse cara. Ele está perdido e precisa ir para o paraíso. Olha, deixa. O cara está perdido e precisa ir para o paraíso. E você não falou do amor de Jesus. Perdeu a oportunidade, né, de falar do amor de Jesus. Eu, algum tempo atrás, eu fiz o Instituto Haggai, curso de liderança avançada. E fui desafiado a pregar o evangelho quando nós ficamos ali, um final de semana, foi mais, né? Uma semana. E fui desafiado a pregar o evangelho para a primeira pessoa que eu visse na rua. Aí eu peguei o Uber. Eu falei: é agora, Senhor, é agora. E eu gosto de falar um pouquinho. Falei: quanto tempo faz que você é Uber? Ele falou: faz 1 ano já que eu sou Uber. E eu falei assim: você trabalhava com o quê? Eu trabalhava com remédio. Que legal, você trabalhava com remédio, que bom. Cara, eu conheço o médico dos médicos. Quem é esse aí? Ele falou assim: é Jesus. Jesus é o médico. E comecei a pregar o evangelho de Jesus para ele. E sabe o que aconteceu, gente? O que aconteceu? Nada, ele já era crente. Aí eu falei: irmão, vamos orar junto, né? Que bom que seu irmão em Cristo, né? E nós oramos juntos, agradecemos a Deus por aquele tempo. Eu falei assim: olha, que eu fui desafiado a falar do amor de Jesus para alguém. Então eu falei assim: é hoje, Senhor. E falei do amor de Jesus, mas ele já era irmão em Cristo. Nós louvamos a Deus por isso. Qual é a nossa missão? Eu me lembro na pandemia, irmãos, ninguém podia sair de casa. A minha esposa fez um curso online com a Sil Piragini, lá da PIB de Curitiba. E ela desafiou as mulheres que estavam fazendo curso a pregar o evangelho. Mas era pandemia. Como é que ia pregar o evangelho? E nós estamos lá em casa, nós dois, e aí a gente ouve lá na rua: conserta-se panela, conserta-se panela. Ela falou assim: nós não temos 2 panelas para arrumar lá, vamos levar lá. Aí nós saímos no portão para levar a panela. Aí ela olhou para mim: é ele. Vamos falar do amor de Jesus para ele. E nós oramos com ele, falamos de Jesus para aquele homem consertar a panela. Missão, gente. Qual é a nossa missão? Último testemunho. Hoje nós recebemos um áudio de uma senhora lá da nossa igreja, do nosso pequeno grupo, que foi internada ontem para fazer uma cirurgia de câncer de mama, né? Aí hoje ela manda um áudio para nós. E eu estou muito bem. A cirurgia foi ótima. Tiraram lá um negocinho para biópsia, mas eu estou me sentindo muito bem. E vocês não acreditam, eu estou falando de Jesus para todo mundo que entra no quarto, para os enfermeiros, para os médicos. Aí já encontrei uma senhora aqui da Assembleia de Deus. Eu falei: se Deus me trouxe aqui para falar do amor de Jesus, você também vai falar. E as duas falaram do amor de Jesus, né? E ela compartilhando isso num áudio. Eu falei: gente, que fantástico. Ela não está preocupada com o câncer, com a cirurgia que ela fez. Ela estava feliz porque ela estava compartilhando do amor de Jesus, né? Gente, nós não podemos esquecer que Mateus 6, 19, 21 diz assim: não acumuleis tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o tesouro, aí também está o teu coração. Senso, consciência de missão, nós precisamos ter isso. Pode passar, irmão? Segundo, irmãos, nos falta senso de
urgência. Nos falta senso de urgência. Quando alguém planta, a expectativa é de colher o que foi plantado. E todos nós sabemos que existe um tempo certo para a colheita. Depois que passa o tempo da colheita, não dá mais para colher. Jesus disse: vocês dizem, daqui a 4 meses haverá colheita. Eu lhes digo, abram os olhos e vejam, eles estão maduros para a colheita. Senso de urgência. Nós achamos que nós temos a vida toda pela frente, nós não sabemos quando vai ser o nosso dia, a nossa hora. Os campos estão maduros para a colheita e nós estamos envolvidos com as coisas deste mundo. A colheita está aí, nós estamos fazendo um monte de coisa e os frutos estão aí para serem colhidos, nós não estamos colhendo. Lucas 9, 57, 62 diz: indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Nós não vamos dormir, nós não vamos descansar, nós não temos casa, nós vamos cumprir a missão que Deus nos deu. Senso de urgência. Outro disse a Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permitam-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Senso de urgência. Deixa os mortos para lá. Nosso negócio é pregar o reino. Vamos para frente. Deixa para lá. Já está morto mesmo. Não é isso? Senso de urgência. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Olhar para trás significa ficar com vontade de abandonar o arado e voltar para casa. A mulher de Jó olhou para trás, virou uma estátua de sal, porque ela desejou, ela sentiu falta daquilo que estava perdendo. Senso de urgência. Senso de urgência. Gente, os campos estão aí para serem colhidos. Está branco. Vocês estão enxergando? Abra os olhos espirituais. Os campos estão brancos, prontos para serem colhidos. Eu trabalho numa missão, ajudo numa missão chamada Caminhoneiros de Cristo, onde nós vamos ali no posto Pampeiros, pregar o evangelho para os caminhoneiros, falar do amor de Jesus para os caminhoneiros. E o pessoal que está há mais tempo lá relatou que uma vez eles pregaram o evangelho para um caminhoneiro que estava ali. Aquele caminhoneiro aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas o caminhão dele estava do outro lado da pista. Quando esse caminhoneiro foi atravessar a pista, ele foi atropelado e morreu. Você imagina se ninguém tivesse pregado o evangelho para esse homem? Ele teria morrido sem conhecer ao Senhor Jesus. A cada batida da baqueta do Guilherme, morre uma pessoa no mundo sem ouvir do evangelho do Senhor. Vocês acham que é urgente ou não? Senso de urgência. Tá bom, irmão. Que nem eu estou aguentando mais. Mas é para irritar mesmo, sabe? Para nos incomodar. Porque morre a cada baqueta, cada toque da baqueta, uma pessoa no mundo sem conhecer a Jesus Cristo. Quem que ele enviou para falar? Eu e você. Somos nós. Olhem os campos, eles estão brancos, prontos para a colheita. Visão espiritual, visão de reino, visão de Deus. Pode mudar, irmão. E último, falta de compaixão pelas pessoas. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A palavra compaixão, no grego, significa revirar as entranhas. Quando Jesus
ele encontrava com alguém, ele fitava os olhos na pessoa. Era mais do que um olhar, era um olhar profundo. E ele se compadecia dela. Ele sentia nas suas entranhas a dor do outro. Ele se compadecia com a outra pessoa. E esse compadecer-se de Jesus gerava em Jesus uma ação de graça e misericórdia sobre a vida do outro. Então ele curava, ele sarava, ele perdoava pecados. Então compaixão gera ação. Nos falta senso de compaixão pelas pessoas que estão aflitas e desesperadas. Se nós pudéssemos olhar o coração das pessoas, nós veríamos as suas tristezas, as suas lutas, os seus desesperos. Pessoas que querem tirar a própria vida porque estão cansadas, desesperançosas, estão aflitas, exaustas, desesperadas, como ovelhas que não têm pastor. Sabe o que acontece com a ovelha que não tem pastor? Ela está à mercê dos predadores, das intempéries. A ovelha, meu pai já criou ovelha, a ovelha não sabe nem ir tomar água, você tem que conduzir a ovelha. E Jesus vê a multidão e ele se compadece delas, porque elas estão exaustas, aflitas, como ovelhas que não têm pastor. Compaixão tem que gerar ação. Ele conseguia ver a aflição, o desespero das pessoas que estavam como ovelhas sem pastor. Eu moro no Jardim Elite. Ai, que cara chique, não? E eu moro em frente a uma quadra que tem ali na Rua São José. É Nova América a nossa casa, né? Santo André. Eu moro ali numa quadra, em frente a uma quadra, e um dia eu fui entrar no meu carro e tinha um mendigo dormindo ali. E eu me esquivei, abri a porta, entrei e fui embora. A hora que eu cheguei na esquina, o Senhor falou: bonito fariseu, pregador da palavra. Você viu o cara ali largado e você não fez nada por ele. Aliás, eu tive que desviar para não pisar nele, porque não dava para abrir a porta direito. E eu não fiz nada. Falta de compaixão, irmãos, por uma pessoa. Jesus, quando ele olhou para mim, para você, teve compaixão da gente. Nós não somos merecedores, nada, nós não somos melhor do que ninguém, irmãos. É a graça de Deus sobre nossas vidas. Nós somos iguais a qualquer outros. Mas a graça do Senhor nos alcançou. Mas nós nos esquecemos das outras pessoas que também precisam de compaixão, da nossa compaixão, da nossa graça, da nossa misericórdia. E a nossa compaixão tem que gerar uma ação, fazer algo de bom para aquela pessoa, ajudá-la a também alcançar, a também encontrar o caminho que leva ao Senhor Jesus. Então, o que nos impede de ter uma visão espiritual é falta de compaixão. Pode mudar, irmão? Então, o que vamos fazer? Jesus disse: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, precisamos orar para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que possamos ter consciência da nossa missão, ter senso de urgência e ter compaixão por pessoas. Amém? Pode mudar, irmão. Abram os olhos. Esse é o convite de Deus para nós. Os campos estão brancos, prontos para a colheita. Que a gente possa ter os nossos olhos espirituais abertos, visão do alto, daquilo que Deus espera de mim e de você. Ele está dizendo:
Os campos estão brancos, pronto para a colheita. Abram os olhos. Abram os olhos. Amém? Vamos orar então e agradecer a Deus pela sua palavra, por aquilo que Ele falou ao meu e ao seu coração. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por podermos estar aqui, abrir a Tua palavra, Senhor, extrair dela princípios que possam nortear as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo desafio que foi nos colocado nesta noite. Abra, Senhor, os nossos olhos. Abra, Senhor, os nossos olhos, que nós possamos enxergar, Pai, aquilo que o Senhor está vendo, Pai. Deus, a Tua palavra diz que os pastos estão brancos, prontos para a colheita, Senhor. Nos dá, Senhor, esse senso de urgência, Senhor. Nos dá, Senhor, o senso de missão, Pai. Ô Espírito Santo de Deus, nós não estamos aqui a passeio, Pai. Nós estamos aqui para cumprir a Tua obra, Senhor, em nome de Jesus. Desperta, Senhor, os nossos corações. Abra, Senhor, os nossos olhos. Pai querido, que a boa semente do Evangelho que foi plantada nos nossos corações nesta noite, possa ter encontrado um coração fértil, Senhor, um terreno fértil, para que essa boa semente possa germinar, crescer e dar frutos, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós Te louvamos e Te agradecemos, e nós oramos assim gratos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Igreja, eu estava ali pensando, é lógico que quando Deus fala, Ele fala de uma forma generalizada, mas Ele tem uma maneira peculiar de tratar em cada coração. Passou um filme na minha cabeça. Eu confesso que eu gosto de mensagens assim, que são pontuados para a gente poder entender o contexto e aplicar na nossa vida. Aí passou um filme na minha cabeça, porque geralmente existem pessoas que às vezes acham que talvez o mais é melhor. E eu passei por um processo, posso dizer que mais ou menos uns 3 anos, que eu e a minha esposa estávamos orando e lutando para nós pararmos de pregar o Evangelho. A gente queria entregar a igreja. A gente eu fiquei 10 anos e meio no Jardim Elite, são 12 anos de ministério pastoral, comecei a cansar. E por quê? Pessoas, infelizmente, às vezes as pessoas nos entristecem. E nós estávamos muito machucados, muito feridos. E todas as vezes que eu apresentava a Deus, até porque, por um lado, Deus estava me abençoando no campo profissional, dentro da minha empresa, e dentro daquilo que eu posso trazer de sustento para minha família. Mas todas as vezes que eu apresentava para Deus, Deus mostrava o contrário. E eu ficava lá no Jardim Elite. E algumas pessoas acham que, porque a grande maioria dos pastores, a gente usa muito essa palavra, promoção. A pessoa sair de uma igreja menor para ir para uma igreja maior. O meu foi o contrário. Eu optei. Não foi ninguém, eu pedi para trocar. E o pastor Toninho, ele falou, eu preciso ver algum pastor que esteja disponível para troca. Foram oferecidas 3 igrejas. Uma delas era para voltar na primeira igreja que eu pastoreei, que foi no bairro Jardim São Paulo. Ele apresentou outras 2. Mas quando ele falou o Areião, na primeira vez já encheu meu coração. Eu já tinha pregado aqui, quando o pastor Paulo Nunes era pastor aqui, e eu já vim acho que algumas 2 vezes com o pastor Robson. E eu sempre achei essa igreja aconchegante. E quando eu falei para o pastor Toninho que ele falou, eu conversei numa reunião, o Robson disse que está disposto a uma troca. Eu falei, eu preciso conhecer, porque a prerrogativa de escolha foi minha. Eu escolhi mudar. Eu falei, eu preciso conhecer a igreja. E na segunda-feira o pastor Robson abriu a igreja. Quando eu entrei aqui, eu tive a certeza que era esse lugar. O que isso tem a ver com a palavra que o pastor pregou? Que esse é o nosso chamado.
eu procurei a igreja para parar de usar droga. E Deus me fez um pregador de evangelho. Mas não é porque eu sou pastor e estou com o microfone na mão. Todos nós temos que pregar o evangelho. E eu acredito que Deus, Ele não une pessoas, Ele une propósitos. E o que me chama a atenção? 64 anos tem essa igreja. A Sara estava falando que ela conheceu uma pessoa que ela frequentava aqui quando ela tinha 4 aninhos. Eu, o Marquinhos e a Valéria, nós fomos visitar um dos fundadores dessa igreja, o pastor Virgílio. A Ruth conhece aqui há quanto tempo, Ruth? Tem tempo, da época do pastor Virgílio. Quanto tempo? E olha só, quantas pessoas, por que as pessoas passaram aqui? E o que nós que estamos aqui estamos fazendo pelo bairro do Areião? Isso aqui é um celeiro de almas. A partir daqui, muitas igrejas foram implantadas. E por que Deus nos uniu? Porque Ele tem um propósito. A igreja do Areião não pode ser somente uma igrejinha. Porque as pessoas falam, a igrejinha, ela pode ser, eu uso muito essa frase, ela pode ser pequena aos olhos humanos, mas ela é gigante no reino dos céus. E se nós estamos aqui, é porque Deus, Ele tem grandes coisas, e nós vamos colher. E eu até, enquanto o pastor Gustavo, ele pregava, me veio aqui, Hebreus 11, 6, em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que Ele é real, e que Ele recompensa todos quantos se consagram a Ele. Na NVI, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ele já nos recompensou com a salvação, Ele já nos recompensou com a vida eterna, com a ressurreição, mas Ele tem grandes coisas ainda para nós nesta vida. Termos experiências com Deus, com pessoas, com os cultos, com a igreja, com os grupos aqui missionários de mulheres, futuramente de homens, de jovens. Deus nos uniu porque Ele quer nos usar para contar uma nova história aqui no Jardim Elite. A honra e a glória é do Senhor, do Jardim Elite não, do bairro Areião, em nome de Jesus, amém? Então, para nós encerrarmos, eu vou pedir